Olá, tudo bem com vocês? Aqui sou a Maria Isabel e estamos no nosso programa de orçamento de obras em foco. Sendo que hoje o nosso episódio é Aprenda as técnicas para fazer um orçamento de obras mais ajustado e preciso. Esse é o nosso objetivo. Mas o que é um orçamento de obras ajustado e preciso? Primeiro, temos de analisar a complexidade do que vem a ser um orçamento de obras, porque é uma das etapas mais críticas de qualquer projeto de construção. O orçamento de obras apresenta como uma referência fundamental ao desenvolvimento executivo de uma obra. O orçamento é a parte muito importante. E durante a elaboração do orçamento de obra, é comum questionamento em como elaborar um orçamento, mas o que acontece na prática? O que nós buscamos? Um orçamento de obras ajustado e preciso. Mas o que acontece na prática? Ao se entregar o orçamento com o cronograma físico-financeiro, porque os dois se complementam, pode-se observar que este se encontra com indícios de problemas e depois, unindo as medições em campo, se constata que há algo estranho. Mas de onde vêm esses entraves? Há algo estranho. A resposta vem do orçamento de obras mal executado, onde projeto e orçamento não se interligam. O projeto e o orçamento, eles têm que ter uma relação bionífica, e só que isso é um fato tão corriqueiro que vem, na verdade, do total desconhecimento do orçamentista nos campos de projeto, de orçamento, de cotação e de obra. O orçamentista é o cara que sabe executar obra. É impressionante a qualidade do orçamento de um profissional que sabe executar a obra e é orçamentista. Então se percebe por que é tão importante saber como fazer orçamento de obras ajustado e preciso. E ele deve ser muito bem avaliado. Bom, o orçamento de uma obra não é custo unitário, não é CUB. Porque o custo unitário básico, CUB, é um referencial médio de custo por metro quadrado. Isto é, dá uma ideia de preço, considerando o custo dos materiais e mão de obra de uma determinada região em todo o Brasil. Às vezes no mercado se confunde dizendo o seguinte, que o CUB, ele traduz o orçamento de uma obra. Não, ele é um orçamento estimativo, o CUB é calculado mensalmente por Sindicato da Construção Civil e reflete os preços recorrentes de mercado local em todo o território nacional, mas ele não é custo real. O CUB, sim, é uma ferramenta valiosa para estimativas de custo. No entanto, utilizá-lo como único parâmetro para determinar o orçamento de uma obra pode ser de uma simplificação excessiva e sempre incorreta. Então, o CUB é uma ferramenta útil como referência inicial para comparações gerais e estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Ele dá uma base de preço, mas se você começa a estudar o CUB, ele não contempla muitos serviços como ele expõe no seu trabalho. Então, na realidade, a diferença do CUB para o mercado está em torno de 30%. Então, na realidade, para obter uma estimativa precisa, correta, dominada do custo de uma obra, é essencial quantificar todos os serviços, ter composições de custo, enfim,
todas as variáveis envolvidas e as especificidades do projeto, elaborando então um orçamento detalhado, ajustável e infalível. É isso que a gente busca. E você já se questionou sobre isso? Né? A gente busca um orçamento infalível. Se busca um orçamento preciso. É possível fazer? Sim. Agora, no orçamento de obras, o que eu preciso? Quais são os passos para não errar? Vamos lá? Quais são? Primeiro, a complexidade e especificidade do projeto e da obra. Normas executivas para acabamentos internos e externos, materiais e equipamentos. Colaboradores, qualidade e eficiência. Composição de custo e cotação de preços eficientes, ajustados à realidade da construtora, tá? Saber calcular as despesas indiretas e administrativas. O cálculo do canteiro de obras e seus equipamentos. Canteiro de obras é um momento do orçamento que tem uma importância muito grande, às vezes é muito difícil. Gestão e riscos. E saber calcular encargos sociais e o BDI, benefícios e despesas indiretas. Então, com todos esses conhecimentos, você não erra e se torna capaz para o orçamento de obras ajustado e preciso. Então, na realidade, basicamente, nós temos também o orçamento ele está ligado à parte legal. E que nós temos que atender e conhecer muito bem. Então, está vinculado ao orçamento exigentes legais, como ainda a Lei 8666/93, a nova Lei de Licitações, a 14.133 de 21, NBR 12.721 de 93, que é a norma do orçamento, normas regulamentadoras que vamos utilizar no canteiro de obras e as normas de procedimentos do TCU, a lei de desoneração, a 12.844, o acórdão 2.622 do BDI e o decreto 7.983 de 2013, que é onde ele determina vários procedimentos, né? Então, o orçamento legal está ligado não só ao orçamento de iniciativa privada, como também orçamentos públicos, no caso aí dos aeroportos do Galeão. É algo que é importante falar sobre essa minha experiência em trabalhar com aeroportos, né? Eu trabalhei com 3, fiz orçamento de vários aeroportos, né? E sendo o aeroporto do Tom Jobim, né, aqui no Rio, e o aeroporto de Brasília. O que eu me deparo com essas questões é o seguinte: você tem que atender os critérios do governo federal em relação ao objeto que você está construindo. Então, por exemplo, SINAP, né? Você obedecer o SINAP, né? Com todas as suas especificidades, você obedecer EMOP, SCO. Então, o que eu me deparava com essas obras aí, o Tom Jobim, é que o projeto não vinha. Isso não é uma coisa constante, mas o projeto não vinha com as características de materiais ditados pelo governo, pelo banco de dados do governo federal. Então, o que acontecia? O orçamento ficava muito mais difícil de ser feito, porque você tinha que adaptar um sistema a um projeto que não se baseou na especificação técnica dos materiais. Então, você trabalhar com um orçamento de aeroportos, que sempre é uma volumetria enorme
de quantidade de serviços muito diferenciados, projetos de várias disciplinas. Então, o orçamento fica mais complicado de levantar quantidades. E, às vezes, não tem tempo hábil de quem faz o projeto adequar. Tá? E eu sempre digo que obras governamentais, sejam elas de qualquer, se for federal, estadual, municipal, o arquiteto, quem faz o projeto, deve ter esse banco de dados disponível para que ele projete de acordo com os serviços estabelecidos dos sistemas de custo que precisam, sistemas de informação que precisam ser atendidos e verificados. Então, fazendo isso, dá tudo certo. Esses são os grandes entraves. Porque levantamento de quantidade é o mesmo, é área, é perímetro vezes o pé direito, é piso, é área de piso, que está na arquitetura. O que dificulta muito é a especificação técnica. Saber quantificar os recursos como projetos, equipes, materiais, equipamentos para executar. Então, vamos lá. A elaboração de um orçamento de obra correto exige que se tenha etapas executivas estratégicas. E por que executivas estratégicas? Porque essa questão da estratégia está em sentido orçamentista, tem a vivência de obras. Tá? E essas etapas executivas estratégicas que vão favorecer ao profissional no sentido de viabilidade de uma precisão de custo em ações pertinentes, meticulosas a essa vivência orçamental. Portanto, minha gente, uma importante etapa é o levantamento quantitativo exato para todos os serviços. Então, eu levanto os insumos, eu tenho índices de produtividade, composições de custo, encargos sociais, riscos e BDI. Eu calculo isso com uma precisão, tá? Porque o levantamento de quantidade deve seguir, uma dica, os critérios dos sistemas de informação adotado em licitação ou os da empresa, quando é iniciativa privada, sempre alinhados com a forma de pagamento das medições de obra. Então, o seu trabalho de levantamento de quantidades tem a ver com o sistema de informação que você adotou, ou que a licitação adotou, SINAP, Cicro, EMOP, SCO, ORCE, CENINFRA, porque esses sistemas têm a sua metodologia de quantificar. O melhor sempre é o da empresa, mas estes são alinhados com a forma de pagamento das medições. Algo que é muito importante, falando sobre esses meus exemplos de vida, eu fiz muitas favelas, bairros, eu fiz muitas comunidades, e saber quantificar, tá, os serviços dessas comunidades, a interferência do projeto, é muito complicado, porque os projetos têm uma magnitude, uma complexidade muito grande. Então, demora-se muito tempo, tá? Aí eu penso assim, se essas comunidades fossem feitas no BIM, sim, seriam muito mais fáceis de quantificar. Então, quer dizer, o problema que eu tinha, e quando eu fazia Favela Bairro, eu fiz muitas, além de adaptar, né, como em algum momento eu já falei aqui, o projeto à base de preços ou sistema de informações adotados é outra questão muito complicada no que concerne a instalações, porque é obra complexa. E obra complexa não tem materiais do dia a dia, compreendem? Não tem, é outra realidade. E aí, a quantificação tem que ser por fases, por etapas, num projeto como esse.
Então, você divide o projeto em etapas e cada etapa você elabora o orçamento e depois se faz o quê? A junção de todas essas etapas. E isso é um entendimento do orçamentista muito sério. Para poder agilizar, sempre os prazos são poucos para uma volumetria de trabalho como essa, sabe? Então, quer dizer, se você não tem uma metodologia de quantificar, divide por partes, por etapas, por temas, por disciplinas. Ah, vou fazer arquitetura de prédios de 2 pavimentos. Então, você vai se deter a isso. E não tentar englobar tudo num momento só de quantificação. Então, o saber quantificar é a maestria do orçamentista em grandes empreendimentos. Porque o saber quantificar está ligado também a um pré-planejamento, porque à medida que você vai levantando os serviços, vai quantificando, você também vai imaginando como é que vai ser o cronograma, como é que você vai fazer o planejamento dessa obra. Então, essa precisão de detalhes é o que a gente precisa ter em grandes comunidades e tão complexas como essas, porque o terreno não está vazio, né? Então, quer dizer, você tem que pensar também como o material vai chegar naquele ponto, porque as dificuldades de material chegar significa preços diferentes a nível de transporte, vários tipos de transporte. Então, vários tipos de carga e descarga, sabe? Equipamentos que tenham dimensões que possam entrar nas vielas, né? Então, quer dizer, é uma complexidade, não é uma coisa reta, não é isso. Então, vale essa atenção para a gente começar a trabalhar bonito e fazer um orçamento bem bacana. Então, uma boa gestão no que concerne ao trinônimo orçamento, planejamento e obra pode resultar em economias significativas, evitando assim prejuízos, desperdícios e retrabalhos. Uma obra envolve uma série de despesas que não estão diretamente ligadas ao custo dos insumos. Então, temos que incluir, além do próprio projeto, as taxas, as licenças, salários de engenheiro, arquitetos, encarregados, mestres, vigias, seguros, entre outros, que não estão vinculados aos serviços do orçamento. Eles fazem parte de um outro momento do orçamento, mas não colocá-los não dá certo, porque são despesas essenciais para a execução de uma obra e precisam ser incluídas, porque elas têm um custo significativo. Mas nós estamos no momento do BIM, Orçamento de Obras em BIM. Bom, no BIM, que no caso do orçamento é o BIM 5D, mas nós temos um primeiro requisito, que é ter um modelo BIM 3D de qualidade, com as famílias bem definidas, LOD 400, LOD 500, parede cebola. Então, para eu trabalhe com o BIM 5D com precisão, primeiro eu tenho que ter um projeto muito bem ajustado. Ter o BEP, que são os procedimentos técnicos para execução de projeto, orçamento e planejamento em BIM. Desta forma, será possível relacionar o orçamento diretamente com o projeto. No BIM, o projeto é tudo para o orçamento. E dentro da nova lei de licitações, a 14.133, os órgãos de administração com competências regulamentares relativas a atividades de uma administração
de materiais, de obras e serviços, de licitações e contratos, dentro do âmbito federal, né? A lei de licitações, no parágrafo 3º, fala o seguinte, que a partir de 29 de dezembro, né, desse ano, né, de 2023, nós vamos ter, olha o que ela diz, nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto de licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, BIM, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituir. Então, a partir da nova lei de licitações, os orçamentos têm que ser feitos dentro do ambiente BIM. E no BIM 5D, a elaboração das quantidades, das estimativas de custo, nós temos esse livro muito significativo, tá? Que foi o início de tudo, que está aí exposto, e mais sites como o site da CEBIC, onde eu tenho manuais de BIM, o caderno 3 de orçamento é maravilhoso, o site da SEAB, caderno SEAB 5D, o site da BDI e o site PSU. Então, todos esses sites estão voltados à questão do orçamento, BIM 5D. Mas, vamos 2 dicas para impulsionar a elaboração de orçamento de obras. A primeira dica, vamos lá. Orçamento, a primeira dica, ela fala o seguinte, o orçamento é um processo que vai sendo elaborado progressivamente e para termos a garantia mínima que o teremos mais próximo da realidade, precisamos obter a melhor informação possível em cada etapa de elaboração. Qual é a melhor informação possível? É que os projetos estejam completos, tá? E ele é progressivo. Dentro dessa imagem aqui do aeroporto de Brasília, que eu fiz, era um grande projeto, As informações estavam contidas nele e foi um orçamento difícil de ser executado por ter várias confluências de serviços. Aeroporto não é fácil de fazer orçamento. E aí, a outra dica é o seguinte, precisamos entender sobre qual ponto de vista vamos elaborar o orçamento de uma obra, já que as abordagens e limitações influenciam muito as ferramentas e processos que serão usados. Então, qual o ponto de vista? Do contratante? Do contratado? No sentido de que o contratante público, ele detém determinadas questões, uso de sistemas de informações, SINAP, SICO e outros que ele determinam. E sobre o ponto de vista do contratante privado, você vai ter liberdade para trabalhar com as suas composições próprias, que é muito mais interessante. Então, uma obra, um orçamento privado tem as suas diferenças e o público também. O público, você tem um engessamento nos sistemas de informação que você vai trabalhar. E o privado não, você trabalha com as suas próprias considerações. Então, qual é o panorama do orçamento de obras no mercado? Dados do setor e suas oportunidades e demandas. Então, para o orçamento, é imprescindível projetos de arquitetura e complementares bem detalhados a nível executivo. Memorial descritivo, caderno de encargos, especificações técnicas atualizadas, listas de materiais e equipamentos, equipes de produção, planos de ataque. Então, nós precisamos exatamente desse conjunto de conhecimentos
para que eu faça um orçamento dominado, um orçamento prático. Então, porque esse trabalho de orçamento gera vários produtos. Vamos conferir. A EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Eu entrego o resumo do orçamento, a planilha orçamentária, todas as composições de custo, a composição do PDI, a composição do encargo social, cronogramas de compras, cronograma físico-financeiro, curva ABC de insumos e serviços, histograma de mão de obra, memória de cálculo, com a quantidade de serviços e o dimensionamento do prazo da obra e equipe técnica. Esses são os produtos gerados pelo orçamento. Agora, minha gente, com essa complexidade toda, programas e software de orçamento são sempre bem-vindos. Eles agilizam o trabalho, mas apenas agilizam. Então, qual é o orçamentista para o mercado? Qual é a característica mais importante desse profissional? É que ele tem de saber executar obra. É um conhecimento que a gente não pode deixar de ser. Orçamentistas para o mercado. Isso é importante. Muitos orçamentistas percebem as tarefas realizadas apenas sobre a dimensão operacional, sem ter a perspectiva de que forma o que realizam é significativo na vida de outros clientes externos e internos. Esse sentimento de que você faz orçamento e ele está direcionado ao mundo de clientes, ele é significativo. Ele é significativo para a empresa. Se você só vê o aspecto operacional, não vai dar certo, tá? Não dá certo. O orçamento é um conjunto de obras. Um orçamento de obras condizentes com a realidade, considerando cotação de preços de materiais, equipamentos. Equipamentos geralmente a gente faz com locação corretos e observar que nessa cotação de preços você tem que saber se no depósito do fornecedor existe a quantidade que você precisa ter. Outra questão, as máximas agora, né? Já fizemos uma máxima, que às vezes o fornecedor não tem o estoque. A segunda, orçamentos de obras dominado para elaboração de uma boa planilha orçamentária tem de ter conexão com o projeto, especificação, local e com o conhecimento do orçamentista em executar a obra. Assim se elabora uma planilha orçamentária justa e adequada. O orçamento dominado é isso. Outra máxima, orçamento de obras ajustado oferte a seus clientes um serviço mais completo e de melhor qualidade. Orçamento de obras ajustado tem uma visão integrativa da obra a executar. O orçamentista, ele domina a obra. Quarta máxima. O orçamento é a etapa-chave para uma obra produtiva e lucrativa. Como é importante a figura do orçamentista? Porque olha as responsabilidades que tem. Mas um erro comum e dramático é não conhecer melhor os detalhes do processo construtivo e de produtividade da própria construtora. Essa relação que o orçamentista tem com a construtora, ela é muito importante. Então, os dados, as RUPs que foram levantadas são muito importantes serem dados. Entender como a conexão entre planejamento e orçamento pode ajudar na estratégia orçamentária da construtora. Entender isso, não, é a coisa mais importante. O BIM 5D é de muita ajuda para um orçamento mais ajustado e preciso. Use a tecnologia ao seu favor. Então, o conhecimento da tecnologia BIM é muito importante.
Cada obra é uma obra. Lembrem-se sempre. Atenção, vamos lá. Acabe com medo e a insegurança ao elaborar um orçamento de obras. Tenha calma para fazer. Leia o projeto, leia a especificação, domine composição de custo e, principalmente, entenda a forma estratégica executiva da obra que você está orçando. Então, orçar com precisão é arte juntamente com a experiência prática do orçamentista e seu conhecimento logístico avançado, com atenção aos detalhes, utilizando tecnologia de software e técnicas especializadas em engenharia de custo. Então, trabalhei no orçamento do Buller Max com o próprio Buller Max na Orla Marítima do Rio de Janeiro. Como era tão específica, como a ação dos ventos nós tínhamos que estudar, como era o solo, o tipo de material que a gente teria que pensar, porque a longevidade do material era muito importante. Então, eu sempre digo que orçar com precisão é arte. Com um orçamento de obras mais ajustado e preciso, será possível minimizar erros e otimizar o retorno sobre os investimentos em cada empreendimento, na busca de qualidade e lucratividade. O retorno de investimentos no trabalho orçamentário é muito importante para uma empresa. Para uma obra, então, vamos traduzir. Para uma obra de construção civil, temos de ter um planejamento e orçamento no rumo da eficácia, da assertividade e sustentabilidade. E então, nessa nossa pequena palestra, falo o seguinte: siga o nosso canal para acompanhar mais conteúdos como esse e aperte o sininho para ativar as notificações e até breve.